Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sou Alex César, amigo de vocês, quase todos os dias trazendo uma live no programa Palavra Viva, com a leitura expositiva da Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 24 de agosto de 2025, fazendo uma live um pouquinho diferente, fora do meu habitual da leitura expositiva da Palavra de Deus, para falarmos sobre um assunto sobre o que está na descrição desse vídeo, o engano que leva as pessoas a se afastarem da verdade da Palavra de Deus. Hoje, no meio cristão, dentro das igrejas evangélicas, existe um grande engano teológico aplicado com muita eficiência de distração da verdade da palavra. Existe uma distração que tira o foco dos cristãos naquilo que é verdadeiro, naquilo que realmente deveria ser buscado, invocado, aprendido, ensinado dentro das igrejas. A maioria das igrejas viraram como se fosse uma espécie de clube de reunião de pessoas que, na maioria das suas vezes, ainda não passaram pelo processo do novo nascimento. Não nasceram de novo. São pessoas que demonstram, uma sinceridade de buscar a Deus dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade de fé, mas que vivem lutas, batalhas diárias, convivendo e vivendo uma vida pecaminosa, uma vida que não consegue vencer as lutas e os poderes da carne, que milita contra o espírito, que não consegue vencer as potestades do ar, que é as trevas. Então temos vivido os tempos sombrios dentro das igrejas, onde o engano tem imperado, tem reinado e tomado conta de todas as maiorias, de todas as igrejas cristãs evangélicas, não importa sendo pentecostal ou igrejas tradicionais, a maioria delas estão vivendo um estilo de vida onde na realidade não existe vida. E essa vida não existe porque a maioria desses cristãos não passaram pelo novo nascimento. E uma pessoa que não nasceu de novo, do espírito de vida, é uma pessoa que luta pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios. E é uma pessoa que vive constantemente lutando para uma satisfação o qual nunca é preenchida. Uma satisfação que nunca é preenchida. Nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito com a sua vida. Sempre em busca de muitas coisas corriqueiras da nossa vida. Em busca da satisfação pessoal, do bem-estar social, através das coisas do mundo serem preenchidas e satisfeitas pelas coisas do mundo. E isso é a consequência de uma vida que não é vivida pela verdade do Espírito, mas sim uma vida vivida pela busca da autossatisfação dos desejos da carne. E isso
afasta as pessoas de Deus, afasta as pessoas de uma vida santa, de uma vida de luz em meio às trevas. Porque nossas igrejas, nossos líderes, passaram por um processo teológico, quando alguns tiveram, ensinamento teológico, o qual foram instruídos a ensinar o homem a viver um humanismo, uma busca pela sua autossatisfação, para ter uma vida de vitória. A isso existem várias teologias, várias doutrinas, vários princípios ensinados dentro das igrejas, princípio de riqueza, princípio de vitórias, que é o positivismo, que adentrou dentro das igrejas, adentrou dentro da teologia, e através do deus Hermes, da hermenêutica, e de exegeses, e de falsas teologias e falsas doutrinas, enreda, cerca, coloca na cabeça do homem um entendimento errado a respeito de Deus e a sua palavra. Pegando a palavra de Deus, não comunica verdade absoluta, mas tomando a palavra de Deus como um mero amuleto de repetição e rezas, repetindo, isso é reza, ficar repetindo a mesma coisa, para que artificialmente e espiritualmente as pessoas tenham vitórias neste mundo. E muitas dessas igrejas consideram que a pessoa que tem vitórias na sua vida, e aí isso engloba tudo aquilo que envolve a sua vida, vitória na área financeira, na área amorosa, relacionamentos e tudo mais, isso seria a certificação de que a pessoa está no caminho certo, está vivendo a vontade de Deus na vida dela. Mas será que isso é verdade? Você tem vivido esse estilo de vida? Você tem praticado essas coisas na sua vida? Como você tem vivido? Será que aquilo que você escuta, aquilo que você ouve, as palestras, os ensinamentos, princípio para isso, princípio para aquilo, será que isso é a verdade mesmo de Deus revelada na sua palavra? Satanás e seus anjos caídos estão nesse mundo, não se enganem. Eles estão aqui para roubar, matar, mentir e destruir. Mas Jesus está aqui para dar vida e vida em abundância. Porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então existe um engano terrível dentro das igrejas, o qual não conduz as pessoas ao novo nascimento, e essas pessoas vivem presas dentro de um ensinamento que, em vez de conduzir elas a uma vida de vitória contra os inimigos, contra o verdadeiro inimigo, que é as trevas exteriores, as pessoas se verem enredadas por essas trevas que distorce a verdade de Deus, como distorceu lá em Gênesis 3 para Eva, e dá uma proposta maravilhosa que nem deu para Eva, dizendo que isso é a verdade, que na verdade vem de Deus, quando na realidade não tem nada vindo de Deus, mas é vindo
da própria carne, do engano humano. E Satanás, através das suas astúcias, através dos seus planos, através do uso de pessoas que se colocam, estão numa condição de filhas desses inimigos, porque o Senhor Jesus deixou bem claro, João 8,44, que aquele que vive na mentira é filho do diabo, porque o diabo mente desde o princípio e nunca se estabeleceu na verdade, nunca se firmou na verdade. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. E toda pessoa que mente é filha do diabo, por filiação a ele, por aceitar viver o mesmo estilo e padrão de vida dele. Então, assim, as pessoas se tornam filhas do diabo. E aqueles que são filhos do diabo se tornam automaticamente inimigos de Deus. Por quê? Porque Satanás é um inimigo. E um inimigo que já foi derrotado e será eliminado. E se você está na mesma condição, vivendo esse estilo de vida, e aí é onde eu falo que há muito engano dentro da igreja. Por quê? Porque a teologia, hoje, ela enreda, ela cerca uma teologia de bem-estar social, que o homem tem que estar bem, que o homem tem que ser próspero, que o homem tem que ter riqueza, prosperidades, e que isso é a autenticação de que a pessoa é filha de Deus, está vivendo a verdade de Deus. Então, esse estilo de vida dentro da igreja é um engano satânico que não permite que as pessoas vejam a verdade pela palavra antes. Nem Paulo diz. Eles detêm a verdade de Deus, a justiça de Deus, pela sua própria injustiça, pela sua própria vida pecaminosa, uma vida ímpia, injusta, diante de Deus e diante dos homens aqui na Terra. Então existe esse grande engano que tem enganado milhões de pessoas mundo afora, onde a palavra de Deus tem sido tomada pela força, junto com outros escritos, junto com outros princípios, outras doutrinas malignas, introduzido sorrateiramente por debaixo do pano, o engano de Satanás na vida e nas almas das pessoas mundo afora. E Paulo já previu isso. Paulo disse sobre isso e escreveu sobre esse tipo de engano que está cada vez mais crescendo em nossos dias. E isso vai fazer com que um grande governo, um ápice de um governo maligno, se levante em toda a terra. E Paulo vai falar sobre isso e como Satanás vai introduzindo e já está introduzindo esse grande engano na terra. Não é pela própria presença de Satanás aqui, do maligno, mas é pelos seus filhos que trabalha numa construção de uma grande Babilônia que se rebela contra Deus, que está caminhando para uma rebelião contra Jesus, o Filho de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Esse engano, Paulo fala sobre ele, nós vamos ver ele aqui no livro de 2 Tessalonicenses 2. Quero pegar esse primeiro capítulo, depois nós vamos destrinchar ele.
Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os livraria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. O grande engano, ele está sendo implementado dentro da igreja, não é fora da igreja. Aliás, não se engane. Tá? Não se engane. Você que deu joinha aí, muito obrigado, Deus abençoe. Deixa um comentário aí, se você gosta, compartilha no Facebook com mais pessoas. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe esse estudo, esse entendimento do que está acontecendo. Deixa um comentário aí para que eu saiba quem é você. Podemos ver claramente, esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás. Veja, não é o próprio Satanás. É um homem, é uma pessoa. Não é o próprio maligno. Não é alguém que vai vir. Muitos por não ler a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, por não ter uma leitura diária da palavra, são enganados por textos que são pegados aqui desse contexto, versículos são pegados, e daí é criada uma falsa narrativa sobre o engano que será realizado no fim dos tempos, que já aparece. Aliás, esse engano sempre existiu, que é sempre esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás. É um homem, é uma pessoa, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusa a amar e a aceitar a verdade que o salvaria. Então, amar e aceitar a verdade que o salvaria. Então, isso significa que está dentro da igreja, está dentro do cristianismo, não está fora. Não é o homem ímpio lá fora que não conhece a Deus. Muito pelo contrário. É um grupo grande de pessoas que são enganadas por homem. É um homem. E quem é esse homem? Vamos entender quem é esse homem. Vamos voltar no começo do capítulo para a gente entender um pouco melhor. 2 Tessalonicenses 2. Acontecimentos que precederão a segunda vida visível de Jesus aqui na terra, onde o reino de Deus será instalado. O reino do Messias, Mashiach, aguardado de Israel, será instalado. A promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, de um reino, e o povo de Israel sendo cabeça e não cauda, e um descendente fiel que julgará todas as nações. O prometido, filho de Davi, que se assentará no trono de seu pai Davi, restaurará o trono caído de Davi. Essa segunda vinda. Agora, né? Aqui ele saiu de uma explicação e agora ele vai entrar em outra explicação. Não vou no agora, eu não vou atrás do agora, o que é antes do agora, né? Agora, aqui poderia estar agora, porém, todavia, depois de uma conclusão. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele.
Não se deixe abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Tem muitas pessoas dizendo aí na internet que o dia do Senhor já começou. Tá cheio. YouTube, Facebook, Substack, Hubble, todas as redes sociais, Twitter, tá cheio. Tá cheio de gente dizendo que já começou. Não acreditem neles. Mesmo que afirme ter recebido uma visão espiritual, muita pessoa tendo visão aí. Uma revelação, muita pessoa tendo revelação. Ou uma carta supostamente enviada por nós. No caso, gente que enviava carta. Talvez tinha gente na época de Paulo enviando cartas se passando por Paulo, sem ser o Paulo. E enganando as pessoas já naquele tempo. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião. Tá? Ou o afastamento, ou a partida, ou a maioria das traduções translitera o termo grego como apostasia. Apostatar. Apostasia pode ser até a retirada. A rebelião tem vários significados. Aqui eu estou lendo na nova versão transformadora. Temos também a versão Almeida e atualizada. Vê na Almeida Nova Almeida e atualizada. Segunda carta de Tessalonicenses 2. Ninguém de modo aqui, ó. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isso também é falado em 1 Timóteo 4, 1. O Espírito afirma, 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônio. Então, num paralelo da apostasia, em 1 Timóteo, essa palavra apostasia, ela pode ter o sentido de afastamento da verdade. Isso é apostasia. Virá um tempo de apostatar da fé, ou ser arrebatado da fé, ser tirado dentro da fé verdadeira, dentro da verdade de Jesus Cristo e da sua vinda, do seu evangelho, e levado e conduzido a um outro evangelho, a uma outra verdade. E essa outra verdade já está sendo construída há muitos anos, desde a época de João, quando escreveu a primeira carta de João aos irmãos. Ele já vem dizendo que já há no mundo falsos cristos. O falso Cristo já existe no mundo, o falso evangelho. Um falso Cristo sendo ensinado, o qual não é o verdadeiro. O sentido verdadeiro, que é ocultado dentro da mentira. E essa mentira, ela vem através das filosofias, Platão, Aristóteles, Cícero, tantos outros filósofos que depois foram usados dentro da Igreja Romana para trazer filosofias e ensinamentos dentro das igrejas, tirado a partir desses pensamentos filosóficos. Quer dizer, criaram uma hermenêutica, uma exegese, uma forma de interpretar a palavra de Deus, tomando como o óculos da interpretação, de como você entender a doutrina fiel da palavra, pela leitura expositiva da palavra, vem o entendimento das verdadeiras doutrinas dentro da palavra de Deus. Tomaram as filosofias humanistas, positivismo, filosofias
psicologias, achismo, terapias, autoajuda e reinterpretar e ressignificar a palavra de Deus. E até livros judaicos, através de Talmudes, Cabalá e tantas outras filosofias de maneiras de se interpretar a palavra de Deus. A apostasia, a retirada. Peraí. A multidão faminta alimentaste, és o bom pastor que dá vida, e tuas ovelhas resgataste. Tu és o pão da vida, que nos sacia, a luz que guia na escuridão, a porta que se abre a cada dia, em ti encontramos a salvação. Te amamos mais que a vida, ó Cristo amado, nosso Salvador, Rei exaltado, tudo entregamos a ti. Apostasia. A palavra de Deus. A única verdade que existe é a palavra de Deus. Está aqui dentro. Não existe verdade vindo através de filosofias gregas, através de métodos de interpretação da Bíblia. Métodos de interpretação da Bíblia que, no fundo, os seus métodos de interpretação levam a um outro entendimento, o qual não existe dentro da Bíblia. A forma pelo qual você entende a Bíblia... Obrigado, meu amor. Cadê o açúcar, João? O método, como você entende a Bíblia, ele é tirado dentro do entendimento da leitura expositiva da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. O verdadeiro método de ensinamento. Obrigado. O verdadeiro método de interpretação bíblica, ela contém dentro da leitura expositiva da Bíblia toda. Os primeiros cristãos que batalharam pela fé após a morte dos apóstolos e discípulos entenderam a palavra de Deus a partir da leitura da palavra de Deus, lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo dá o entendimento exato do que Deus está falando dentro da sua própria palavra. Sem a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, não uma vez, mas várias vezes, não teremos a confirmação e a certeza de que esses métodos hermenêutico e exegese trazido por essas filosofias, que é um engano que Satanás tem colocado dentro das igrejas, não terá certeza de que eles são verdadeiros. E como eles seguem uma sequência de lógica, você certamente, você que não lê a Bíblia, costumeiramente de Gênesis e Apocalipse, você está sendo enganado por um homem
a teologia de um homem que vem do maligno, que nem diz lá, segunda carta, 2 Tessalonicenses 2:9. Um homem que inventou, um homem que trouxe isso. E aí nós temos não só um homem, mas um homem como figura. Temos vários homens que inventaram muitos métodos para desviar a verdade de Deus, para conduzir as pessoas ao engano do homem de Satanás, que detém a justiça de Deus pela injustiça. A apostasia, o afastamento, o arrebatamento do crente ou daqueles que buscam um conhecimento de Deus, o arrebatamento da verdade, está sendo cada vez mais implementado dentro do mundo cristão para desviar as pessoas da verdade. E muitas dessas pessoas não querem de forma nenhuma aprender por si a palavra de Deus e a verdade de Deus pela leitura expositiva de Gênesis e Apocalipse. Elas se recusam, querem a todo custo irem para um culto, irem para uma escola bíblica dominical ou semanal, que seja, apenas receber uma interpretação de versículos que trazem uma ideia de uma situação dentro de um contexto maior, mas que eles aprenderam através do óculos de tudo aquilo que eu já citei como meio de interpretação da palavra de Deus, distorcendo o capítulo para que o capítulo dê apoio à sua doutrina, que vem de Satanás, que é apostasia, que é um engano. É aplicado o engano dentro da igreja para arrebatar e tirar as pessoas de Deus. Mas o que Paulo, na realidade, ele está tratando, o que eu não disse, que eu vou revelar agora, é que esse texto de 2 Tessalonicenses, na realidade, ele trata do arrebatamento da igreja, que será tirada deste mundo, que irá ao encontro ao seu noivo nas nuvens, que é Cristo Jesus. Então, antes que isso venha, antes que Jesus venha retirar a sua igreja, haverá também um arrebatamento e um afastamento do povo de Deus, da verdade, que é uma só, de Gênesis e Apocalipse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Há um afastamento dessa verdade. E isso é sério. Porque se Paulo está tratando de que, no Tessalonicenses 2, a respeito da vinda do Senhor Jesus, ele está tratando da primeira vinda e ele trata da segunda vinda. Então, antes que venha o iníquo, definitivamente, haverá o homem da perdição, haverá alguém que trabalha nos bastidores, sem ser percebido, sem ser notado. Isso já existe, trazendo uma falsa interpretação, um falso entendimento dentro da igreja para arrebatar e tirar as pessoas da verdade, que é aquilo que eu falei desde o início.
também passar pelo processo do novo nascimento. Quem nasceu de novo e tem o selo do Espírito Santo, e assim tem o Espírito Santo, não vive segundo os padrões e ensinamentos teológicos dessas interpretações de homens na Terra, mas vive pelo Espírito. E o Espírito empurra o homem e conduz o crente a ter um relacionamento íntimo com Cristo através da leitura expositiva da Palavra de Deus, o qual é o programa que eu tenho, quando dá para ser diariamente, o programa Palavra Viva, o canal Palavra do Avivamento. Então, há uma apostasia, um afastamento da verdade. Então, Paulo fala, antes que venha a segunda vinda do Senhor, terá o quê? Que diz o texto aí? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o afastamento, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então veja só, Paulo está nos mostrando que existe uma escalada, existe algo progressivo. Ele começa no engano teológico, exegético, hermenêutico, doutrinário dentro das igrejas, e aí isso vai aumentar, é o fermento, é a laranja, é a fruta podre, que vai contaminando a todos. E por fim é revelado o filho da iniquidade, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso está lá em Daniel 11, 36, que é o período do começo da tribulação. O rei fará o rei, esse homem da iniquidade, que será um rei, é identificado Daniel como rei, o homem da iniquidade será um rei, um governante, que vai receber poder, mas um poder religioso. O seu início será religioso, porque ele mente sobre quem ele é. Ele se passa pelo falso Cristo. Ele se passa como cordeiro. Isso está lá em Apocalipse. Sobre esse homem da iniquidade. Ele parece cordeiro, mas a boca fala como dragão. As suas ações parecem ações de cordeiro. Aqui, como cordeiro, é a descrição de um homem, né? Um homem que é como um cordeiro, que é conduzido, que é tocado, que é conduzido, que é como se ele se passa como um cordeiro, como alguém apacentável, alguém que é guiado, movido. É movido pelo quê? É movido pela mentira e pelo engano. É se parecer. Ele se parece. Nesse se parecer, aqueles que não passaram pelo processo do novo nascimento e não têm de fato o Espírito Santo em si, vivem dentro da igreja uma falsa religião, falso evangelho, ele verá esse homem se parecer com o cordeiro, que eles vão achar que ele está fazendo a vontade da massa, por isso que ele parece cordeiro. Ele não é o pastor, a figura não é parecer pastor, veja, ele não se passa por parecer um pastor. O pastor é quem conduz, é quem cuida,
é quem trabalha, é quem é o dono. Não. Ele se parece cordeiro, mas a boca fala como um dragão. E depois no Apocalipse vai dizer, tem a boca cheia de quê? De blasfêmias contra Deus. Ele vai ser alguém do qual se parece com a atitude do povo que segue ele, achando que ele é o quê? O cordeiro. Mas eles não se atentam que da boca dele sai todo tipo de blasfêmia. É um homem violento, ganancioso, ímpio e tem a boca suja de todo tipo de palavrão, de todo tipo de miséria. As pessoas colocam nele a figura de um cordeiro, mas não é. E Daniel 6,36 diz, o rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará, ele dirá ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra Deus, a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira. Pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. O derramar da ira de Deus sobre a terra é o tempo da tribulação. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, do próprio Deus. Vocês se lembram que eu costumava lhe dizer essas coisas, quando ainda estava com vocês. E agora, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no seu tempo. Vou para a versão NVT. E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Então ele tem um momento certo de ser revelado de uma vez por todas. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo, até que se afaste aquele que o detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Pois essa perversidade opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então, pois essa perversidade já opera, já está agindo secretamente. Já existe nesse mundo. Que é quem? São esses falsos líderes, são essas falsas teologias, são essas falsas doutrinas que são ensinadas dentro da igreja, que está caminhando a igreja para o quê? Para uma apostasia, afastamento. Está aos pouquinhos arrebatando as pessoas da presença do Deus verdadeiro, através da leitura expositiva da palavra de Deus. Por isso que ele vai se levantar contra a palavra de Deus, que é a Bíblia, e vai tentar desesperadamente a eliminação de todos os cristãos verdadeiros, de todas as igrejas, até aquilo que faz menção a um Deus que preste culto a qualquer divindade, seja ela falsa ou verdadeira. Ele vai se levantar contra, porque ele vai querer se colocar como sendo o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. Ele vai se passar por isso. Então, não se engane, meus irmãos, que esse poder já opera secretamente, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro
e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Tá vendo? Então, depois de acontecer todo tipo de afastamento dentro das igrejas, que é o que? Aquele que já opera secretamente, é um mistério da iniquidade, esse falso Cristo, esse falso evangelho, que já opera dentro das igrejas, conduzindo os homens à destruição, já está operando. Esse é um engano. Não fiquem achando que o engano vai vir fora da igreja. Vai vir fora do meio cristão. Não. Ele não vai vir fora do meio cristão. Ele já opera dentro do mundo cristão. Mas ainda há aquele que o detém. Que é o quê? Que é a força da ação do Espírito Santo por meio do remanescente, por meio dos cristãos verdadeiros, que tem o Espírito Santo de Deus e que prega a verdade da palavra de Deus. Esse conjunto, que é o conjunto, que é a obra do Espírito Santo na igreja, não é só a retirada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai sair, porque ele tem um trabalho de convencimento, e durante a tribulação, as pessoas vão serem convertidas, vão se converter e vão passar pelo processo do novo nascimento. Então o Espírito Santo vai estar aqui. É um conjunto. É o quê? O ministério da igreja verdadeira, que será retirado no arrebatamento da igreja nos ares, com o noivo que é Cristo. Quando isso que o detém, que é essa verdade, o qual ele não pode se levantar ainda, porque ele está detido e não pode se levantar, totalmente contra. Como ele não pode se levantar totalmente contra, então ele mantém os religiosos presos dentro de um falso evangelho, dentro de uma Babilônia que está sendo construída cada vez mais e se tornará cada vez maior, porque a operação da iniquidade já opera secretamente nos bastidores, conduzindo a igreja a um engano, tentando afastar cada vez mais a igreja de Jesus Cristo da palavra de Deus. E isso é a leitura. Afastar. Não ter planos, não ter um plano, não ter programas de leitura expositiva da palavra de Deus dentro das igrejas e na vida dos crentes, todo dia lendo a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para ter um relacionamento pessoal com Cristo, para passar pelo processo do novo nascimento através da palavra. Porque o homem, ele é transformado, o processo, o homem nasce de novo por aquilo que Jesus disse a Nicodemos. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Aqui é uma conversa com Nicodemos. João 3, 2. Na nova versão transformadora. Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus
ter nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Isso é o que Jesus deixou bem claro para Nicodemo. Todo esse processo do nascimento, Jesus diz, você hoje, né, que Nicodemos era um fariseu, doutor, mestre da lei, você é incapaz de compreender. Aí Jesus toma a figura do vento. Você não sabe de onde o vento vem, ele passa e você não sabe para onde ele vai. Assim você também não sabe. Assim você também é incapaz de explicar como as pessoas nascem de novo. Porque eles ainda estavam debaixo da lei, estavam debaixo da Torá. E Jesus está falando, é necessário um novo nascimento. Para que você entre no reino de Deus e os cristãos passem a desfrutar do reino, porque mais para frente o reino será negado aos filhos do reino que rejeitaram o rei e assim rejeitaram o reino. E Jesus passou a missão de levar o evangelho da salvação para o dia do reino, que é o milênio, que será estabelecido o reino de Deus aqui na terra. Como você entra, como você vai participar desse reino. E também aqueles que nascem de novo. Que agora na igreja já pode participar, já pode estar vivendo os benefícios do reino dos céus, que é o reino prometido à igreja em Atos 2, aquele que nasce de novo. Não confundindo aqui, o reino terreno messiânico foi prometido a Abraão, Isaac e Jacó, a Davi, o filho dele se assentando, com os crentes salvos na reunião de todos os povos, línguas e nações, em uma única comunidade, em uma única eclésia, que é a igreja de Deus, que foi dado a Jesus Cristo, o qual ele virá e arrebatar, que é isso que Paulo está tratando. Então, há uma necessidade do novo nascimento. Passar pelo processo do novo nascimento. Mas o inimigo que mente, que engana dentro da igreja, não tem ensinado essa verdade, essa doutrina da salvação, que todo cristão, toda pessoa que diz crente, ela deve passar, ela tem que passar. Sem esse novo nascimento, não pode entrar nem no reino dos céus, que é prometido à igreja, o povo de Jesus, a igreja de Jesus, e nem entrarão no reino vindouro, o reino terreno messiânico aqui na terra. Sem o novo nascimento, não herdarão o reino, não entrarão no reino. Mas o inimigo tem enganado com falsas doutrinas, dizendo que o reino é aqui na terra. E que existe um reino, que o reino é um só, que o reino terreno e um reino nos céus prometido à igreja, é um único só, né, pelos amilenistas que pregam e ensinam que o reino físico de Jesus é no coração das pessoas, e esse reino já foi estabelecido, ele já existe, que não haverá milênio. É a igreja que vai construir um reino dos céus aqui na terra. Não estou vendo a igreja construir reino nenhum. O que eu estou vendo é a igreja sendo enganada pelas falsas doutrinas que eu estou acabando de falar, que eu estou falando aqui, por esses falsos mestres, com essas falsas filosofias, falsas doutrinas bíblicas, falsa teologia, hermenêutica e exegese, está enganando o povo de Deus dentro das igrejas e levando a igreja
há uma apostasia, abandonar a fé verdadeira, porque não passaram pelo novo nascimento, ainda estão vivendo em trevas, porque não nasceram de novo. E Jesus disse a Nicodemos: você é um bom mestre em Israel, mestre da lei, da Torá, mas nada disso te serve. Você pode ser um bom entendedor do mundo evangélico, do mundo gospel. Você pode cantar, pular, gritar, saber de tudo no mundo cristão. Mas se você não passou pelo o processo do novo nascimento, não serve de nada. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, e se você não anda segundo o pendor do Espírito, que pende para as coisas espirituais, isso não adianta de nada na sua vida. Então, se Jesus diz que Nicodemos, que era um mestre, não poderia explicar como as pessoas nascem do Espírito, como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre, respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falando daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se, porém, não creem em mim quando falo de coisas terrenas, que é o processo do novo nascimento, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí vem o famoso versículo que muitos aí se apegam como amuleto e não entendem o significado. Que Deus amou tanto ao mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas persiste a pergunta. Aqui Jesus está dizendo: como é que a pessoa vai nascer de novo? E como Moisés levantou a serpente no deserto, de bronze, em uma estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, todo que nele crê. Todo está no singular, não está no plural. É específico. Todo que nele crê tem a vida eterna. E o processo? E que o Espírito tem a ver com isso? Enquanto Jesus estava lá, o Espírito de Jesus estava sobre Jesus. E ele era o meio pelo qual as pessoas, e ele era o plano e a pessoa, o objeto, a figura do Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, pelo qual se chegava à salvação. Enquanto Jesus estava na terra, ele era o meio. Mas ele foi embora. E quando ele foi embora, então, qual é o meio que Deus usa para o novo nascimento? É muito simples. Nós não somos como Nicodemos que não entende. Porque Jesus já nos deu toda a verdade. E já nos esclareceu e mostrou aonde está essa verdade. Está no mesmo Evangelho de João, capítulo 6, 63. Somente o Espírito da vida. O Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu vos disse são Espírito, está em letra minúscula aqui, ó, e vida. Mas algum de vocês não crê em mim. Quem não crê, não tem vida. Porque tem que crer em Jesus Cristo. Crer que ele foi levantado naquela estaca, naquele madeiro, para que você tenha vida, uma nova vida.
somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, as palavras que Jesus disse, as palavras que saem da boca de Jesus, é que é o Espírito verdadeiro, o novo nascimento. É ela que produz vida. É ela que dá vida. Somente o Espírito da vida. João 6,63. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Deus usa a palavra de Gênesis e Apocalipse para produzir espírito e vida. Espírito é o novo nascimento e vida é uma vida verdadeira aqui na Terra. É um conhecimento, é uma ação progressiva. Primeiro você tem o espírito vivificado, você nasce de novo. E depois você tem vida. Uma vida vai ser construída a partir da palavra de Deus. Então, a leitura da palavra de Deus vai construindo uma vida nova nesse homem que nasceu do Espírito. Somente o Espírito da vida. É aqui, como em João, Evangelho de João 3, na conversa do Nicodemos, se usou a figura de uma mulher grávida. O Espírito é quem dá vida. Ali é usada a figura porque Nicodemos falou: como eu posso voltar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Então Jesus pega a mesma figura que Nicodemos falou, que é uma mulher grávida que dá luz. Jesus usa é a mesma esquematização. Por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, onde estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso é importante, que Deus criou o homem e mulher conforme a sua imagem e semelhança, e os abençoou, e disse: sede fecundo. Então, quer dizer, uma terceira pessoa, assim como Deus é três, a família também é três. A base para existir matéria, qualquer coisa no universo, é a partir da base de 3, que é a menor partícula da matéria, não é base de 3? Próton, elétrons e nêutrons, que dá base de 3. Então, para ver tudo, então é a base de 3. Então, ao recriar o novo homem, o Espírito Santo é quem faz o papel, depois da ida de Jesus, lá em Atos 2, depois Atos 1, né, e 2, depois de Jesus subir ao céu, ele mandou o Espírito Santo de volta, que é o Espírito que produz vida através do papel do novo nascimento. Então é o Espírito Santo, ele vem na vida do cristão, e você fica no ventre do Espírito Santo até a consumação do século, e você, ou depois de morto, ser ressuscitado e levado ao céu, ou você que estiver vivo será transformado e arrebatado e levado até as nuvens no céu, junto com Cristo. Então o Espírito Santo nos coloca em seu ventre para nos nutrir. E o nosso alimento, que estamos ligados, o nosso umbigo, né, o cordão umbilical, ele deve estar ligado naquilo que nutre. E aquilo que nutre a nossa vida é a palavra de Deus. Assim como a criança recebe todo o nutriente a partir do corpo da mãe, que Deus já fez e preparou para que esse processo aconteça, independente da vontade da mãe. Não é a mãe que decide mandar nutriente, não é a mãe que decide nutrir, mandar água, mandar tudo para uma vida ser feita nova e nascer de novo, é independente da vontade da mãe. Por quê? Porque é uma vida nova que existe ali dentro, é um ser novo. Então o Espírito Santo nos deixa ligado ao cordão umbilical, que é a palavra de Deus. Se você, cristão, não lê a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse,
Da onde é que você está recebendo alimento? Quem está te alimentando? É o mundo, é a falsa igreja, é esse falso evangelho que está te conduzindo a ter a sua vida nutrida por essas falsas filosofias, por essas falsas doutrinas, por esses falsos evangelhos, por esses falsos ensinamentos, por essas pregações sem pé e sem cabeça, por essas pregações que é feito uma hermenêutica, uma exegese, baseado na filosofia platônica, Aristóteles, Cícero e tantos outros filósofos gregos. São cultura grega, que são homens pagãos, que adoravam os deuses gregos, Júpiter, Marte, que adorava esses seres errantes aí pelo mundo. Então, é daí que está vindo a sua nutrição. Então, o crente que não recebe a nutrição da palavra de Deus, através da leitura de Deus, que o Espírito Santo usa a palavra para te fortalecer, para te ensinar, para te educar, para te corrigir, para te dar poder para vencer, para você ter paz, para você ter tranquilidade, para você não sentir falta de nada deste mundo, porque você está plenamente satisfeito, saciado pelo nutriente verdadeiro, que é a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. É assim que o Espírito Santo nos nutre, para que a gente não venha sentir falta de nada. Por que você sente falta das coisas? Por que você acredita nessa falsa doutrina? Teologia da prosperidade, teologia da libertação, satisfação pessoal, busca por fama, poder, riqueza, luxúria, para viver uma vida de ostentação. Tudo isso vem do mundo. É dessa falsa religião. É dessa, como fala aqui o versículo, né? Sete aqui, ó. Por isso, essa perversidade já opera secretamente. Já opera em segredo, até que se afaste aquele que a detém. Porque, aqui, ó, na versão NAA. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Já opera, já está operando, gente, acorda. Já está operando em segredo. E eles usam o quê? Um engano. Um evangelho que é parecido com Cordeiro, que é parecido com Cristo. Alguém que vai se passar pelo Cordeiro. Alguém que se passa por bom que nem Cristo. Alguém que se passa por um Salvador. Que está ali para te livrar, para te ajudar, para te salvar. E que traz doutrinas perversas, iníquas, para se desviar da verdade da palavra de Deus. Ele não vem com a palavra de Deus. Ele vem com a Bíblia. Ele vem ensinando você a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele te leva à leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Ele nutre você dentro do Espírito Santo através da palavra de Deus? Não. Ele te prende em uma masmorra, ele te prende dentro de uma cela, de uma cadeia, e te deixa você preso a ele. Ele é que vai te nutrir, ele é que vai dar sua comida, sua alimentação, sua água, para você viver preso e amarrado a ele, junto a ele. O Espírito Santo, pelo contrário, ele te leva
há uma vontade, um desejo de ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, até você entender e compreender. Para que a sua vida seja uma vida construída, baseada, calcada, firmada na rocha que é Cristo Jesus, pela palavra. Porque Jesus é a palavra. Acorda! Jesus é a palavra. Somente o Espírito da vida, a natureza humana realiza coisas. E as palavras que eu lhe disse são espirituais. As palavras, Jesus diz aqui, ó. As palavras. E aonde é que está a palavra de Jesus? Está na Bíblia. Se você não lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não lê as palavras de Jesus. Então, como você não lê as palavras de Jesus, então não é nutrido. Então você vive essa vida de pecado, de erro e de engano. Mesmo estando dentro da igreja, você não passou pelo processo do novo nascimento e você não está tendo vida verdadeira. O Espírito Santo não incubou você. Não, você não está no ventre do Espírito Santo sendo nutrido. Para você ter uma vida santificada todos os dias pela palavra. As palavras que eu vos disse. O que é a palavra? Evangelho de João, capítulo 1. Quando João vai descrever para os irmãos quem é Deus, quem é Jesus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. Tá vendo? Aquele que é a palavra, ó, Jesus é a palavra. Acorda! Por favor. Aquele que é a palavra, Jesus é a palavra, possuía a vida. Então, ó, a vida que ele fala lá em João 6,63, a palavra que eu vos disse é espírito e vida. Então, a palavra possuía a vida. A palavra, como é que eu coloco isso, gente? Pelo amor de Deus, gente, entenda. A palavra, Bíblia, aquele que é a palavra, aquele que está de Gênesis e Apocalipse. A palavra, aquele que é a palavra, possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos os homens. A luz brilha na escuridão, a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Aquele que é a palavra possuía a vida. A vida está na palavra. Jesus é a palavra. Porque Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. Quando Deus foi construir todas as coisas, foi fazer vida na terra, vida especial, Deus disse e houve. Então, quer dizer, quando Deus falou, era o verbo. O verbo saiu da boca de Deus, veio ao mundo, virou matéria e possuiu vida. Aí você, dentro das igrejas, que vive nas filosofias humanas, filosofias científicas, evolucionistas, que fica acreditando que a vida veio a partir do nada e não a partir de algo que já existia. O que é que já existia desde o princípio? Jesus já existia desde o princípio. Ele é o quê? O verbo, a palavra. A palavra que não era matéria nossa matéria, o mundo palpável que se pega, a matéria que se pega, ela já existia no campo do poder de Deus, no reino de Deus espiritual, ela já existia. Mas não existia a matéria para fazer o ser humano, para fazer e criar tudo que nós podemos pegar e que é o que existe. Ela existia na vontade, no coração, no desejo de Deus de fazer. Mas não existia no nosso meio físico. No meio de Deus já existia. E isso não foi revelado aos homens. O Filho de Deus, que nem Jesus, mas o Filho de Deus, sim.
Porque ele estava com Deus desde o princípio. Ele viu todas as coisas, ele estava criando todas as coisas, porque ele era a palavra de Deus que se encarnou, que virou matéria, na onde não existia nada. Bará, lá no início. No princípio era o Bará, não existia nada. E disse Deus, né? Deus criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio da criação dos céus e da terra, Deus criou os céus e a terra. Então, o Bará, o Logos, que dá ordem, que dá sentido a todas as coisas, ele veio ao mundo e criou toda a vida. Tudo foi criado a partir daquilo que Jesus já era, já existia pré-existente. Que não tem como a ciência que estuda a natureza da matéria dizer que a vida do homem existe através de uma geração espontânea. Isso é falso, mentiroso. E muitas igrejas, principalmente igrejas amilenistas, creem nisso, ensina isso e acolhe isso dentro das suas igrejas, que é a mentira de Satanás para desviar as pessoas da verdadeira vida. Aquele que é a palavra já existia e possuía a vida. O Espírito Santo usa a palavra de Deus que já existe. Gente, até Jesus Cristo existia a Torá, a lei pelo qual o povo de Israel vivia, pela lei, pela Torá. Agora em Cristo Jesus nós temos o quê? Nós temos aquilo que é a realidade introduzida nesse mundo, que é o homem espiritual. E esse homem espiritual, para ele ter o seu novo nascimento, para ele passar pelo processo de novo nascimento, e ele ter uma vida verdadeira em Deus aqui na Terra, ele tem que passar pelo nascimento da palavra que o Espírito Santo usa. A palavra é a codificação. A palavra é o DNA que faz nova, faz o homem ter uma vida nova, que vai construir um homem em santidade. Não está longe de mim, não está longe de você. O código da vida, a codificação da vida, o DNA da vida, o DNA de como ter o novo nascimento e como ter uma vida nova, segundo a vontade de Deus, está na palavra, está na Bíblia, na leitura da Bíblia. Quando você lê essas palavras que você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo pega esse entendimento que está aqui e vai te nutrindo, te mostrando que a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus para você ter uma vida verdadeira neste mundo, vida em abundância, está aqui dentro. Você não tem necessidade de buscar um sentido para a vida através de filosofias humanas, através de um divã, um sofá, de um terapeuta, através de criação psicológica humana, através de psicologia, através de psicólogo, através de terapias evangélicas, terapeutas evangélicos. Não é isso que Jesus diz. Jesus diz que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aí está no texto aqui, ó. Aquele que a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Por meio dele, ó, verso 3, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Então, por meio dele, que é a palavra, Jesus, Deus criou todas as coisas. Então, Jesus está dizendo, lá no Evangelho 6, 63,
As palavras que eu vos disse são espírito e vida. O novo nascimento do espírito e a vida está na palavra. Se você não lê a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, você não tem vida. Você está sendo nutrido por este mundo, por essas filosofias. Então, por isso que eu estou dizendo, dentro da igreja de Deus, estamos vivendo um grande engano, aonde as pessoas não estão, os crentes não estão sendo nutridos pela palavra. Estão sendo nutridos por uma hermenêutica, uma exegese, uma interpretação teológica humana, humanista. E não pelo processo da leitura expositiva, que você tem que ver com os seus olhos, falar com a sua boca e ouvir com o seu ouvido para entrar para os seus sentidos, usando os seus sentidos de percepções, boca, até o nariz, os olhos e os ouvidos, entrando dentro da sua mente essas palavras, e aí você vai sendo nutrido. Todos os dias você é nutrido pela palavra de Deus, que é o instrumento que o Espírito Santo usa para te dar vida e vida em abundância. Para você estar contente, mesmo tendo muito e mesmo não tendo nada. Porque todos os seus problemas, tudo que você está vivendo, é porque você sente falta das coisas. Você anseia e deseja as coisas desse mundo. Você não está satisfeito. Você precisa de tudo. Diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, o sentido no hebraico é: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E esse texto é mal interpretado e entendido dentro da teologia da prosperidade e libertação, dentro dessas correntes filosóficas de bem-estar social, de autoajuda. É que se você usar a palavra de Deus como amuleto, você terá prosperidade de tudo. E Deus vai dar tudo para você não sentir falta. Mentira! Isso é enganoso. Não é isso que o texto original está dizendo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta deste mundo. Porque esse mundo é do maligno, é do mal. Todos esses sentimentos que você quer preencher com prosperidade, bem-estar social neste mundo, isso é um engano. Isso está te levando à miséria e à destruição da sua alma, o qual você já está morto, e depois vai te levar para a condenação eterna. Quando você é nutrido pela palavra de Deus, que é a verdadeira vida, aonde existe a vida verdadeira, o Espírito Santo vai te encher tanto de Cristo que você não vai sentir falta das coisas desse mundo. Você não vai viver ansioso por dinheiro, por prosperidade, por ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor moto, a mulher mais bonita, a moça mais bonita, a namorada mais bonita. Ansiando por um relacionamento, ansiando por um casamento, repetidamente, não aguardando e não esperando em Deus. Você vai cometer erros que vai te levar a lutas, que vai te levar a situações terríveis na sua vida. Então é assim que esse mundo está colocando essa teologia que é secreta, que age por trás e que não deixa as pessoas perceber dentro da igreja. Por quê? Porque ele é um engano que está agindo, que nem Paulo fala. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que afasta aquele que está detém. Versão transformada. Pois essa perversidade, pois
Pois essa perversidade, a perversidade da iniquidade, do engano e do erro, opera secretamente e permanecerá em segredo até que se aparte. Então, ela permanece secretamente por trás, agindo de uma forma que muitas igrejas e muitos líderes não percebem o engano, mas que será revelado de uma vez por toda. Uma apostasia generalizada dentro da igreja de Deus. Por isso a necessidade da igreja verdadeira ser arrebatada e retirada de dentro dessa falsa. Os cristãos verdadeiros serão retirados do meio dessas igrejas caídas e apostatadas. Porque ele vai livrar os seus. E assim será revelado de uma vez por todas. Por quê? Porque o inimigo está esperando apenas que esses sejam retirados para que ele se revele de uma vez por todas. E assim vai ficar escancarado de uma vez por todas a operação da iniquidade no meio deles. E Paulo vai completar isso. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor o matará com o sopro da boca e destruirá com o esplendor da sua vinda. Quando Jesus vier de uma vez por todas na sua segunda vinda visível na terra, ele será destruído. Aí ele volta a falar, ó, esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, tá vendo? Com poder, ele veio no lugar de Satanás, porque Satanás não está aqui ainda, ele está nas religiões celestiais, acusando a igreja de Deus, acusando esses falsos, para ter poder sobre eles do engano, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que o salvaria. Pois se recusam, ele vai vir com todo tipo perverso de engano, perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição. Pois se recusam a amar e aceitar a verdade que o salvaria. Estão se recusando, pastores, líderes, muitos estão se recusando a aceitar essa verdade que está na palavra de Deus. Eles continuam pregando a mentira, o engano secreto de Satanás. Eles se associaram nessa mentira e se recusam. E por mais que os filhos de Deus verdadeiro vá falar com eles, eles não aceitam, eles não querem de jeito nenhum. Se recusam. E aí é difícil. Porque quando a gente vai falar, acorda igreja, acorda líderes, acorda liderança. Tudo isso aí está errado. Todas essas doutrinas, essa falsa de ensinamento, tudo que vocês inventaram, esses milhões de livros inventaram, né? Para poder melhorar a vida do homem, conhecimento disso, conhecimento filosófico colocado em livros, misturado com a palavra de Deus, para melhorar o homem. Não melhora o homem, porque o homem precisa ser incubado pelo Espírito Santo de Deus e ser nutrido diretamente pela palavra. Mas as igrejas e os líderes se recusam a fazer isso. Continuam acreditando, pregando, ensinando as suas próprias doutrinas, que essas doutrinas de Satanás, ocultada, e que os indoutos, aqueles que não lêem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, movido pelo Espírito Santo de Deus para ter vida e vida verdadeira em abundância, estão sendo enganados por esse engano secreto. É secreto a eles. E por eles acreditar em todo esse tipo de perversidade, eles vão ser conduzidos à destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade. Portanto, Deus fará que sejam enganados. Deus vai fazer com que a própria igreja, esse povo, vai ser enganado. E eles crerão nessas mentiras. Já estão acreditando. Então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Aí Paulo conclui. Então serão condenados por ter prazer no mal, no engano secreto que está por trás
dessas falsas teologias, desses falsos ensinamentos que estão dentro dessas igrejas evangélicas. Não se engane, 99% dessas igrejas evangélicas estão vivendo o grande engano. Estão acreditando nesse ensino secreto de Satanás. Estão entendendo? Eu vou mostrar para vocês aqui um livro que ajuda a tirar muitas dessas falsas doutrinas. Eu vou inverter a câmera aqui. Manual de Escatologia. Esse livro vai te ajudar a entender perfeitamente o tempo e a época em qual nós estamos vivendo. Compre esse livro, Manual de Escatologia. J. Dwight Pentecost. Compre esse livro. Leiam esse livro. Não é caro, é baratinho esse livro. Para vocês entenderem e verem a que ponto os cristãos foram enganados através dessas falsas teologias, através desse engano secreto, porque são ensinamentos secretos. É só você ver no YouTube, tem os falsos rabinos que estão aí. Ensinamento secreto na Torá, para você ser próximo. Ensinamento secreto na Torá. Se a palavra de Deus foi dada para nós, para a gente ter vida e vida em abundância, como é que tem ensinamento secreto aqui dentro? Para você prosperar. Isso é amuleto. Isso é um falso Deus. Um falso evangelho. Uma falsa palavra de Deus. Misturam capítulos. Tiram do seu contexto. Levam para um outro contexto que não tem nada a ver, levam para contexto, para teologias positivista, espiritualista, cabalista. Para criar amuletos, para conduzir nesse conhecimento secreto. Ai, porque aqui vem estudar comigo, tem vários rabinos, né? Tem até um rabino famoso aí, Raoni, não sei das contas, né? Que nossa, veja que Salomão, a sabedoria de Salomão, veja em Provérbios, veja isso, veja naquilo. Aqui tem um código secreto, aqui tem uma chave que vai abrir as portas para você ser próximo, porque os judeus no mundo inteiro são próximos. Como é que esses judeus são próximos? Como é que essa comunidade é próxima? Usam a vida deles próspera, pouco interessa lá se são ou não são próximos. Como que se isso fosse tirado da Torá, da palavra de Deus, como se por um simples ato de ficar usando versículos como amuleto, junto com princípios satanistas de Cabalá, com discernimentos de Talmud, sem levar a pessoa a passar pelo processo do novo nascimento pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, levam essas pessoas a ficar buscando maneiras de prosperar e dizendo que isso vem de Deus. E essas pessoas tomam esses princípios, esses ensinamentos, pagam para passar por esses cursos com esses rabinos ortodoxos de Israel, vivendo esse estilo de vida e acreditando que eles são o povo de Deus. Mas a vida deles é de completa miséria, porque quando você olha para a vida deles, eles vivem em música nojentas, música promíscua. Muitos desses supostos funkeiros, semana mesmo eu vi, né? Um tal de um miau miau preto aí, né? Não vou falar o nome aqui, porque senão pode dar problema. Aquele camarada miau miau preto, né? Que é tal do funkeiro que bateu, avançou o sinal vermelho, porque estava a noite toda numa festa promíscua, uma festa, né? De
prostituição e de promiscuidade generalizada, o cara que só vive uma vida errada nas suas letras de música, palavrão, ensinamento, tudo que não presta para a vida do jovem de hoje, lá na descrição do perfil dele tá lá, Jó 8:7. Da onde é que ele aprendeu isso? Se ele não é pastor, se ele não é o líder, se ele não é o cristão, por que ele tomou como princípio Jó 8:7? Da onde é que vocês acham que eles tiraram isso? É dessa mentira, desse engano. Desse engano secreto, porque eles dizem que é secreto. Olha, aqui é secreto, mas eu sei desvendar para vocês, né? O poder secreto nessas palavras. Esse capítulo tem uma chave secreta, aqui você vai entender. E se você viver esses princípios, junto com o Cabalá, né, com interpretação talmúdica, você vai ser próspero, porque o povo judeu é próspero e rico. Por quê? Porque eles pegaram isso na Torá, na Cabalá, no Talmud. E assim você também vai viver. Mentira! Engano de Satanás que distorceram a palavra de Deus. E conduz as pessoas ao inferno e à condenação. Por isso, do meu programa diário, quando dá para ser diário, lógico, Palavra do Avivamento, no canal Palavra do Avivamento, que é lá no YouTube, e a leitura diária toda vez aqui no Facebook, Palavra Viva, canal, programa Palavra Viva. Mas quem é que quer ouvir? Quem é que quer? Quem quer? Ninguém quer. Eles querem viver no espinho, numa giratória, crendo nesse falso engano, crendo nessas doutrinas ocultas e mentirosas. Acorda! Acorda, porque Cristo virá. Cristo virá. E quem não passou pelo processo do novo nascimento, pela lavagem da palavra de Deus, não irá se encontrar com Jesus. Não será salvo do tempo da ira de Deus que será derramada neste mundo durante 7 anos. Passará pela tribulação. E vai passar por todo esse processo que Paulo diz. O homem da iniquidade. Eu vou encerrar por aqui, o vídeo já ficou grande demais. 1h37. Compartilhe esse meu vídeo com mais pessoas. Repasse para mais gente dentro da igreja. Muitas pessoas precisam ouvir essas palavras. Precisa ter esse entendimento para sair desse engano demoníaco que está dentro das igrejas. Compartilhe esse meu vídeo com mais pessoas. Por favor, me ajude a espalhar essa verdade. Se você fizer isso, muitos mais cristãos se acordará para a verdade. Então, desde já, eu agradeço cada um de vocês ficar aqui assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abençoe esse domingo e abençoa a todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.